não vai fazer nada além daquilo que você quer receber neste lugar. Deus não vai fazer nada além do que aquilo que você veio buscar neste lugar. Deus, Ele é um Deus cavalheiro. Deus é um Deus que Ele não ultrapassa barreiras se Ele não tiver a permissão. Se você vem neste lugar simplesmente para conversar com sua amiga, simplesmente para jogar futebol, para jogar futebol ou para jogar videogame, Deus, Ele vai um pouquinho além disso só. Se você veio aqui para buscar as mãos de Deus, Ele vai te dar as mãos e vai passar um pouquinho, porque Ele sempre supera as nossas expectativas. Se você veio aqui buscar a face de Deus, Ele vai permitir que você alcance a face dele e vai permitir que você vá um pouquinho além. O que eu quero dizer para você é que ainda há tempo. Feche os seus olhos, crie a expectativa que há no seu coração. Cada um tem um limite e cada um tem um sonho, cada um tem um desejo. Vocês, levitas também, continuem solando, mas feche os seus olhos, crie a sua expectativa. Cada um crie a sua expectativa. O que você quer de Deus neste acampamento? Aonde você quer que Deus te leve nesse acampamento? Até aonde você quer ir? Até onde você fala assim: Senhor, pode me levar até a sala do trono, me leve até o átrio, me leve até o santo lugar, me leve ao santo dos santos, me leve ao altar de sacrifício. Deus vai te levar aonde você quer, meu querido. Deus vai te levar aonde você quer que a sua expectativa chegue, e Ele vai ultrapassar. Mas Ele espera a sua expectativa, a expectativa que está no seu coração. E se você entrou neste lugar sem expectativas, este é o momento de você criar a sua. Deus, eu quero ter uma nova experiência contigo. Deus vai te dar não só uma experiência, vai te dar duas. Deus, eu quero ter uma nova experiência contigo e eu quero ser batizado no Espírito Santo. Se alguém não sabe o que é ser batizado no Espírito Santo, é você falar em línguas, você atingir uma dimensão no mundo espiritual muito além do que aquilo que você imagina, do que aquilo que você vive humanamente. É você ter uma intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Este é o momento de você criar a sua expectativa. Deus, Ele é um Deus que age somente na legalidade. E o que Ele quer nessa noite, nesse dia, nessa manhã, nessa noite que vai chegar, amanhã pela manhã, amanhã à noite, no domingo de manhã, nessa tarde que vai ser recreação, Deus, Ele quer a sua adoração até mesmo no seu lazer. Quer jogar futebol? Adore ao Senhor. Adoração é uma ação, é uma atitude. Começa a falar com o Senhor. Fale para o Senhor: Deus, eu quero chegar até aqui. E diga aquilo que você quer de Deus. Diga: Senhor, a minha expectativa é essa. A minha expectativa é alcançar a tua face. A minha expectativa é tocar em suas vestes. Diga ao Senhor, Ele está te ouvindo neste momento. Isso que você pedir a Deus, isso que você pedir ao Senhor, tenha certeza que Ele vai superar. Ele vai superar, porque nós não conseguimos vencer o Senhor no dar. E o que Ele quer nessa manhã, o que Ele quer nesse acampamento é te surpreender. O que Ele quer nesta manhã é te surpreender. Deus está olhando, Ele está olhando para nós neste momento. Ele está olhando para nós neste momento. E à nossa volta existe um cemitério de pessoas que estão mortas. Mortas na sua alma, no seu espírito.
drogadas neste momento lá fora, estão presos pelo vício do álcool, e você está aqui para buscar a Ele. Você está aqui para buscar a Ele, para ouvir a voz dEle. Mesmo que você ainda não veio, ou que você não entrou aqui com essa expectativa, Deus está mandando você criar a sua, porque Ele quer te superar, Ele quer te surpreender. E se você está aqui, se você chegou até aqui, é porque você já é um vencedor. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu não tenho dúvida alguma que cada um de vocês são os escolhidos do Senhor. Muitas lutas nós tivemos para fazer este acampamento. Muitas lutas eu tenho certeza que você teve para chegar neste acampamento. Batalhas financeiras, ou com o trabalho, seja que qual for a sua luta que você teve a chegar até aqui. Deus manda te dizer que Ele vai te dar 30, 60, 100 vezes mais. Tudo aquilo que você investiu para estar neste lugar, Deus vai superar. Se você investiu 60 reais para estar neste lugar, Deus vai te dar 100 vezes mais. Se você se sacrificou para estar neste lugar, se você sacrificou de repente uma prova da sua faculdade, ou se você de repente sacrificou uma prova lá da sua escola, seja o que for que você sacrificou para estar neste lugar, Deus vai te dar a honra, Deus vai te dar a vitória. Continue. Agora que você criou a sua expectativa, comece a alimentar ela. Comece a desejar ao Senhor. Comece a querer mais de Deus. Aleluia. Aleluia. Cante esse louvor ao Senhor. Faça deste louvor uma oração neste momento. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Faça deste louvor uma oração. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim, e como serafim, quando eu estou a Ti, escondo o rosto para que veja a Tua face em mim, e que diminua para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me verão. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, é um lugar secreto.
sua presença é nosso prazer, Deus. Seja bem-vindo neste lugar, ó Pai. Tudo que estamos fazendo é para Ti e por Ti, ó Deus. Eu te louvo, ó Pai. Eu te louvo por esses irmãos maravilhosos da cozinha. Eu te louvo por esses irmãos maravilhosos da cozinha. Obrigado, Ruth. Obrigado, José. Eu agradeço todos da cozinha. Trazendo esses meus irmãos. Deus quer surpreender vocês também. Vocês da cozinha, irmãos da cozinha, Deus vai surpreender vocês também. Tudo que nós estamos recebendo aqui, vocês vão receber em dobro, porque vocês estão servindo. Vocês estão servindo. A palavra de Deus diz que para ser o maior tem que ser o menor. E vocês estão na posição de servos, na posição de servos. Eu quero dizer para vocês que Deus vai honrar vocês. Deus vai lutar a batalha de vocês. Deus vai honrar vocês. Deus vai lutar a luta de vocês. Receba essa palavra. Deus vai honrar vocês 30, 60, 100 vezes mais. Em nome de Jesus. Obrigado, pessoal. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. Vamos ler do 13 ao 20 e depois o 24. Versículo 24, tá? Eu pedi para a mulher que mais ama ler nessa face da terra. E mais lindo também, né? Amém? Todo mundo já achou? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. O 24. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Amém. Pode deixar aberto, tá? Sua Bíblia, você acompanhar comigo. Obrigado, Mário. Em Gênesis diz o seguinte: No princípio criou Deus o céu e a terra. Logo após, Deus criou, Deus diz: haja luz, e houve luz. Criou os mares, os animais selvagens, os animais domésticos. Criou separação entre a água e a terra, entre a noite e o dia. E em Gênesis 1:26, não precisa abrir não, eu vou ler para vocês. Diz o seguinte: depois de ele ter criado todas essas coisas, ter criado o universo, ter criado as estrelas, ter criado o mar, os peixes, tudo que nele há,
No capítulo 1, versículo 26 de 1 de Gênesis, ele diz o seguinte: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Bom, Deus, ele nos criou para que nós governássemos ou para que nós dominarmos sobre tudo que ele fez. Tudo que Deus criou foi para nós. Ele não criou essas árvores para nos dominar. Ele nos criou para dominar sobre essas árvores, sobre os peixes, sobre o mar, sobre tudo que existe. Tudo que Deus criou foi para o seu benefício e para o meu benefício. Mas Deus deu uma coisa que se chama livre-arbítrio, que é nada mais, nada menos que você ter a liberdade de escolher aquilo que você quer para você. No princípio ele criou um paraíso, e lá ele fez o homem, depois ele achou por bem ser feita a mulher, a adjuntora, e ali ele diz o seguinte: de todas essas árvores vocês podem usufruir, podem se alimentar, menos daquela que está no meio do jardim. O homem e a mulher, eles escolheram pecar. O homem e a mulher, eles tinham tudo para governar sobre tudo que Deus fez. E hoje o que nós vemos? Nós vemos que as coisas que Deus criou dominam sobre nós. Muitas vezes, quantos de nós já não fomos presos por isso? Hoje somos libertos, graças a Deus. Mas quantos estão presos por uma raiz de cana? Quantos estão presos por uma pedra de crack? Aquilo que Deus criou para nós, Satanás, ele fez com o pecado. A escolha do pecado. Porque Deus deu a liberdade. E o homem e a mulher escolheu o pecado. E o pecado, ele criou separação entre nós e Deus. Deus estava presente com Adão e Eva ali, antes do pecado. Ele tinha uma intimidade com Deus, que era, eu imagino que seja algo glorioso. Uma conversa frente a frente. Mas a partir do momento que existe o pecado, ele cria uma separação entre nós e Deus. Só que Deus, ele é tremendo em misericórdia e graça. Ele tinha um plano para salvar eu e você. Jesus. Todos nós já conhecemos isso. Mas eu quero dizer para vocês, essa passagem que foi lida aqui de Mateus. Muitas vezes o pecado que há em nós nos separa de Deus. Só que nós temos a graça. Jesus ressuscitou, Jesus morreu por nós e ressuscitou. E nós hoje vivemos no tempo da graça. No tempo onde nós podemos se arrepender e Deus nos dá o perdão. Isso é glorioso. Só que conforme nós pecamos, essa separação entre nós e Deus, ela é novamente aberta. Temos a oportunidade do arrependimento, sim. Mas o pecado, ele nos separa de Deus. E eu quero entrar agora na palavra. Só quis dar uma introdução do que o pecado fez com Adão e Eva. Essa separação que foi aberta ou feita entre o homem
que foi feito à imagem e semelhança de Deus, que foi criado para adorar a Deus. Eu e você não fomos feitos para ficarmos presos em coisas deste mundo. Nós não fomos feitos para ficarmos presos em condições ou situações ou adversidades. Por que Deus criou nós à imagem e semelhança dele? Para que ele pudesse olhar para você, Natália, e visse a ele, e visse resplandecer em seu rosto, Isa, a glória dele. É isso que Deus quer de nós. Ele quer olhar para nós e ver em nós adoradores, e ver em nós ele adorando. E aqui diz Jesus, nesse pedaço aqui, nessa época que Jesus está dizendo aqui que ele foi para Cesareia, já havia passado 2 anos no ministério de Jesus. Muitas pessoas já conheciam as coisas que Jesus fazia, mas não conheciam quem era Jesus. Há 2 anos, o ministério de Jesus foi 3 anos. E aqui já havia decorrido 2 anos do ministério dele. Então ele chega em Cesareia, capítulo 13, quem tiver com a Bíblia aberta pode acompanhar. Ele pergunta para os seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Capítulo 14, eles responderam: uns dizem ser João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Há 2 anos que eles estavam vendo já tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Jesus aqui já havia multiplicado pães e peixes 2 vezes, já havia andado por sobre o mar, já havia curado leprosos, já havia ressuscitado a filha de Jairo. Jesus aqui já havia feito muitas coisas, e o povo ainda não conhecia quem era Jesus. O povo, como nós vemos e aprendemos com o nosso apóstolo, o povo, ele conhece as coisas que Jesus faz. A multidão conhece aquilo que Jesus faz. Por isso que aqui eles diziam ser João Batista, Jeremias, Elias. Eles viam tudo aquilo que Jesus estava fazendo, mas eles não reconheciam ou não conheciam quem era Jesus. Mas os discípulos conheciam. Os discípulos aqui no versículo 15 dizem o seguinte, mas nos continuou dizendo: quem dizeis, Jesus disse, quem dizeis que eu sou? Vocês discípulos, Jesus perguntando para eles, os apóstolos, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem para eles que eu sou? Pedro diz o seguinte: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Os discípulos conheciam quem era Jesus. Os discípulos conheciam além daquilo que Jesus fazia, além daquilo que Jesus poderia fazer pelas pessoas. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o que Deus quer de vocês é que vocês conheçam quem Ele é. Conheçam quem Jesus é. Buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não busque simplesmente as mãos de Deus. Busque a face. Busque aquilo que Ele é. Busque a identidade dEle. É isso que Deus quer para nós. Ele quer que nós buscamos a identidade dEle. Versículo 17 diz assim: Jesus disse: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Jesus já havia feito muitas curas aqui, muitos milagres, muitas maravilhas aos olhos dos homens.
Mas o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: bem-aventurado és tu, que não viste quem eu sou, o que eu estou fazendo. Você não revelou aquilo que eu sou, você revelou quem é o meu Pai, que estás nos céus. Jesus não esperou glória de homens. Jesus não esperou glória de pessoas. Jesus não queria ser reconhecido como aquele que é o maior. Ele queria que quem fosse reconhecido era o Pai que estava nos céus. Eu quero dizer para vocês, não espera reconhecimento de homens. Não espere ser reconhecido por homens. Homens nos frustram. Homens nos decepcionam. Não espera reconhecimento de homens. Espera reconhecimento daquele que te criou, daquele que te formou. Jesus poderia muito bem querer glória na terra. Jesus, imagina você, ele ressuscitou mortos, ele andou por sobre o mar. Aos outros homens ele era o máximo. Imagina se isso acontece hoje. Por que não acontece? Jesus disse: vocês poderão fazer obras maiores do que a que eu já fiz. Mas por que nós não vemos isso hoje? Porque se eu andar, andar por sobre aquela piscina ali, por sobre as águas, vamos dizer: nossa, que milagre, né? Bota milagre nisso. Que milagre! Mas sabe o que vai acontecer? Eu vou começar a achar que eu sou o bambam. Porque Deus conhece o nosso coração. O nosso coração é carnal. O nosso coração, nós gostamos de ser reconhecido por os homens. Nós gostamos de ser reconhecidos. Jesus disse aqui a respeito do jejum, um pouquinho antes aqui. Ele diz a respeito do jejum. E Deus falou, porque tudo que eu estou falando para vocês aqui, Deus falou primeiramente no meu coração. E essa do jejum aqui deu uma facada em mim. A respeito do jejum, Jesus disse o seguinte: jejuais, mas não... Deixa eu pegar de certinho. Não vou tentar achar, não. Vou o seguinte, vou explicar. Ele diz o seguinte: jejuais, mas não demonstre que vocês estão jejuando. Mais ou menos assim, né? Estou fazendo um jejum lá de 12 horas que eu quis fazer. Aí já aconteceu isso comigo, tá? Estou falando para vocês que já aconteceu isso comigo. Eu acredito que com alguns deve ter acontecido também. Aí eu chego para a Michelle lá na igreja. Fraco. Ai, glória a Deus, mas eu não tô Legal, tô de jejum há 12 horas. Ai, Aí ela até vai falar assim, nossa, vai pensar ou vai falar, nossa, que líder que eu tenho, né? Um líder que está jejuando, está orando. Só que eu já recebi a minha glória. Daí ele diz o seguinte: você pode receber a glória de homens ou a minha glória, a glória de Deus. Então não demonstre. O jejum é você e Deus. Não precisa demonstrar para outros que você está jejuando. Não precisa demonstrar para outros. Por quê? Porque aquilo que você faz para Deus, você está jejuando, você está matando a sua carne para que o seu espírito fortaleça. E a partir do momento, e Deus vai honrar você fazer isso. Mas a partir do momento que nós... Ai, glória a Deus, Nath, estou em jejum, Nath, sou o homem mais espiritual do mundo, Nath. 12 horas sem comer, Nath. Emagreci 5 quilos. Nath, vou fazer 40 dias. Vou virar. Cadê a Camila? Cadê a Isa, a Bruna? Daqui 40 dias, Nath, eu vou ficar que nem a Bruna.
e vou estar voando. Eu não preciso, aquilo que eu faço para Deus, jejum, é você e Deus. Deus me ensinou isso. Porque a partir do momento que você fala e a pessoa te dá glória de uma forma ou outra, aquela glória que você receberia de Deus, você já recebeu de homens. E aí, qual será a melhor glória? O reconhecimento de eu ter feito um jejum de 12 horas, a Nath falar, nossa, que legal, meu líder fez um jejum de 12 horas? Ou de Deus receber isso como algo agradável aos seus olhos e sim, fortalecer o meu espírito? Isso é algo que às vezes é simples aos nossos olhos, mas é muito importante. Não devemos esperar glórias humanas. Não podemos esperar honras humanas. Muitas vezes nós somos carnais. Às vezes você está no seu serviço e você faz alguma coisa espetacular. Aquilo que você fala, nossa, isso aqui meu patrão hoje, é aquele que dá aumento. É hoje que eu tenho que pedir aumento. Quem nunca fez isso? Já aconteceu isso comigo. Aí daqui a pouco você chega lá com o documento lá, que é impossível sair aquilo lá. Aí você chega pro patrão e fala assim, dá licença? Patrão, tá aqui, ó. Consegui, faz 2 anos que tá conseguindo tirar esse documento aqui, ó. Eu consegui. Obrigado, deixa em cima da mesa. Nossa, não dá uma raiva. Fica cabreiro, velho. O Léo vende tudo lá, ó. O cara não tá tendo aumento. Então, nós seres humanos, nós somos assim. Nós queremos a glória. Nós esperamos o reconhecimento dos homens. E você ser reconhecido por algo que você fez no seu serviço não é errado. Não quero dizer isso não, gente. O que eu quero dizer é o seguinte, que você não cria expectativa nos homens. Não cria expectativa em mim. Eu sou líder de jovens, mas não cria expectativa em mim. Eu sou homem, eu sou falho, eu posso decepcionar vocês. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês. Criem expectativas no Deus que eu sirvo. Criem expectativas no Deus que eu estou falando para vocês. Criem expectativas naquele que me criou, naquele que me formou. Porque Ele, eu tenho certeza que nunca vai decepcionar vocês. E tudo aquilo que vocês fizerem para Deus, Deus não vai deixar que você volte de mãos vazias. Deus nunca vai deixar de te honrar. Deus nunca vai deixar de te honrar. Ele vela pela palavra dele. Para que a palavra dele se cumpra, ele vela. Ele cuida. A palavra dele, ele sabe tudo. Ele quer que tudo se cumpra. E tudo aquilo que ele prometeu para você, todas as palavras proféticas que foram lançadas na sua vida, ele vai cumprir uma a uma. Creia, confie, espere. Davi foi ungido rei, mas ele não assumiu o trono logo depois que ele foi ungido. Ele assumiu, ele foi ungido e continuou cuidando de ovelhas lá no pasto. O que eu quero dizer para vocês, muitas vezes você recebe uma palavra profética, muitas vezes você recebe, você vai ser um pastor, você vai ser uma missionária, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E o tempo passa e você fala, cadê? A idade começa a chegar. E às vezes você acha que aquilo já passou. Ou que Deus se esqueceu de você. Deus não esquece dos seus filhos. Deus não esquece da palavra que é lançada para você. Ele vela, Ele cuida daquilo que foi lançado para você, para que isso se cumpra. Esse é o compromisso dele contigo. Basta nós confiarmos no Senhor. Basta nós confiarmos naquilo que Deus falou para nós, daquilo que Deus tem para nós. Então não espere reconhecimento de homens. Não espere reconhecimento de homens.
E no versículo 18 diz o seguinte, ele disse no 17, só para relembrar, Jesus diz: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. O 18 diz o seguinte: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual que é essa pedra que Deus quer edificar a igreja? É sobre essa visão. Olha, Pedro, eu vou edificar a minha igreja sobre essa pedra, sobre essa visão. Do que? De você não reconhecer ou não exaltar carne nem sangue, mas aquele que está nos céus, o meu Pai que está nos céus. É essa pedra que eu quero que você edifique a minha igreja. Eu não quero showman, eu não quero astros, eu não quero artistas. O único artista que eu quero é o meu Pai que está nos céus, que criou tudo isso que vocês estão vendo aqui. Essa pedra que Jesus disse para Pedro que edificaria a sua igreja, é essa pedra dessa visão de honrar e de reconhecer aquele que está nos céus. E aqui nós temos, existe é o tema deste evento: o que ligar na terra será ligado nos céus, e é uma promessa gloriosa. Ele disse: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei, versículo 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Essa promessa não é para todos. Essa promessa são para os filhos. Essa promessa é para você, que além de ser chamado, porque muitos são chamados, mas vocês foram escolhidos para estar aqui nessa manhã, para estar neste acampamento, para receber o melhor que Deus tem para você. Essa promessa é para você que é filho legítimo de Deus. Essa promessa é algo profundo demais. Jesus está dizendo o seguinte: Natália, aquilo que você quer ligar aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai concordar no céu. Dércio, aquilo que está te incomodando aqui, os seus inimigos que estão te afrontando, Jesus está te dando o poder de você desligar isso aqui na terra. Este poder que Jesus está nos dando, essa promessa que Jesus nos deu para nós, para vocês que estão aqui, é algo glorioso. Ele te dá a autoridade de você ligar aquilo que você quer nessa terra, e Ele vai concordar no céu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vai concordar no céu. E tudo aquilo que está te afrontando nessa terra, dos inimigos que está te afrontando nessa terra, Ele te dá a autoridade, Fernando, de desligar. E Ele vai desligar nos céus. A partir do momento que você fala, eu desligo aqui na terra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai desligar nos céus. Mas isso não são para todos. Isso são para os filhos. Isso é a herança de Deus para nós. Isso é para aqueles que perseveram na batalha. Isso é para aqueles que são vencedores. Pai, eu posso ir no acampamento? E a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Essa igreja não está dizendo, e não é 4 paredes, não é templo feito por mãos humanas. Este templo aqui, essa igreja é você, essa igreja sou eu. Nós somos templos do Espírito Santo. O meu corpo é templo do Espírito Santo, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Eu quero te levar a uma reflexão. O que você tem feito
do templo do Espírito Santo? O que você tem feito da igreja? Você é a igreja. Você é morada do Espírito Santo. O que você tem feito com o seu corpo? O que você tem feito? Você tem cuidado do seu corpo? Você tem entregado o seu corpo totalmente ao Senhor? Você tem entregado o seu corpo a paixões dessa carne, a paixões dessa vida? O que nós temos feito da igreja que somos nós? O que nós temos feito do templo do Espírito Santo que somos nós? O que Deus quer nessa manhã de nós também é arrependimento. Deus, Ele é justiça, mas Ele é amor. E o que Deus quer derramar nessa manhã é amor, é arrependimento, é perdão. Não importa o que você tem feito com o seu corpo, com o templo do Espírito Santo até aqui. O que importa é o que você quer fazer dele a partir deste momento. O que você quer fazer do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Este é o momento de você se arrepender, é um momento de reflexão. Não cabe a mim e eu não quero saber o que você tem feito. É você e Deus. É você e o Espírito Santo. Depois você vai ter um momento de conversar frente a frente com Deus sobre isso. De se arrepender, pedir perdão por muitas vezes nós defraudar o nosso corpo, defraudar aquilo que é o templo do Espírito Santo, aquilo que é a igreja. Não se esquecendo que Deus, Jesus, Ele quer edificar a igreja nessa rocha, nessa pedra, que a visão é exaltar aquele que está nos céus. Reflita nisso. Mas Deus não quer te condenar. Deus quer te perdoar. Deus quer te purificar. É isso que Deus quer. E Jesus, no capítulo 20, ele diz o seguinte, ele adverte os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Ele continua afirmando, olha, não precisa dizer que eu sou o Cristo. Diga a eles que eu sou filho do Deus vivo. Não importa aquilo que os homens pensam de mim. Fale daquele que está lá em cima, do meu Pai. Eu quero dizer para vocês nesta manhã, não importa aquilo que pensam de você, não importa aquilo que falem de você. Não importa aquilo que apontam para você. O que importa é aquilo que Deus fala de você. Muitas vezes nós achamos que nós somos a minoria. Muitas vezes trabalhamos num lugar onde há só ímpios. Há só pessoas tentando puxar o nosso tapete. Na nossa faculdade, muitas pessoas tentando puxar o nosso tapete. Tentando subir na vida, usando nós como escada. E muitas vezes se sentimos só. Muitas vezes sentimos, Deus, por que estou sozinho? Eu digo para vocês, vocês não estão sozinhos. Quando vocês estão com intimidade com Deus, quando vocês estão com Deus, você é a maioria. Você e Deus é a maioria. Pode ter muitos lá no setor que você trabalha tentando te afrontar, na faculdade, onde quer que você esteja. Pode ter muitos tentando te afrontar. Mas você e Deus é a maioria naquele lugar. Tome posse disso.
Tome posse dessa palavra. Você tem autoridade para ligar e desligar tudo aquilo que te incomoda. Aqueles que te afrontam. Aqueles que dizem que você não vai vencer. Aqueles que dizem que você é um derrotado, ou que você é um Zé Ninguém, ou que você não consegue. Eu digo para vocês, eles vão ter que reconhecer que vocês são filhos do Deus vivo. Eles vão ter que reconhecer quem você é. Eles vão ter que reconhecer quem você é. E eles vão ter que honrar. Eles vão ter que te honrar. Muitas vezes passamos por dificuldades e achamos que Deus nos abandonou. Não, Deus não te abandonou. Jesus, Ele venceu sim, 100% homem. Ele passou por todas as paixões que nós passamos. Ele foi tentado em tudo aquilo que nós passamos e venceu. Mas não pense você que Ele não passou por dificuldades. Ele foi tentado no deserto. Ele foi tentado, Ele foi humilhado. Mas Ele venceu. Muitas vezes temos dificuldades, passamos por momentos difíceis, financeiros. Mas eu quero dizer para vocês que o Deus vivo está com vocês. O Deus vivo vai reconhecer vocês. E os seus inimigos vão ter que te reconhecer que você é filho do Deus vivo. Quero falar uma ilustração para vocês. Certa vez existia uma senhora e ela estava passando dificuldade de alimentos, estava passando fome. E ela era uma crente fiel, uma crente temente a Deus, que nunca desistiu de vencer. Por todas as lutas que ela estava passando, por todas as batalhas que ela estava passando, ela nunca se esqueceu que era filha do Deus vivo. E certa vez ela foi numa rádio gospel cristã, e lá tinha uma parte que anunciava quem quisesse abençoar, pudesse abençoar, e foi anunciado que ela estava passando por dificuldade e quem queria ou poderia ajudar ela. E ela disse o seguinte, entrevistaram ela, ela disse o seguinte: eu creio que Deus vai enviar, Deus vai prover o alimento para mim. E esse que estava ouvindo, um satanista estava ouvindo isso. O satanista ouviu aquilo, debochou da mulher e disse o seguinte: ah é? Pensou ele, né? Esse Deus aí vai te prover? Vamos ver, eu vou sacanear essa velhinha. Ele chamou 2 empregados dele e disse o seguinte: ó, vai lá no mercado e compra R$1.000 de compra. Tudo do bom do melhor, compra. E leva nesse endereço aqui, ó. Só que é o seguinte, você vai chegar lá, ela vai perguntar para você quem que mandou você entregar lá. Ela vai perguntar para você quem que mandou. Você vai responder o seguinte: foi o diabo que mandou. Os 2 assustaram, mas obedeceram. Foram lá no mercado, compraram R$1.000, tudo que vocês imaginam de melhor. Colocaram no carro para a casa da senhora. Chegou lá, bateram palma, a senhora abriu a porta. Nossa, quem são vocês? Viemos trazer um alimento para a senhora aí, que mandaram entregar aqui. Nossa, que bom, filho. Você pode deixar aqui nessa mesa para mim? Posso, tal. Começou a carregar tudo para dentro, colocou tudo na mesa. E aí começou a carregar tudo e a senhora só sorrindo, agradecendo a Deus. Mas em nenhum momento ela perguntou quem tinha enviado aquilo. E aqueles homens começaram a ficar impacientes. Peraí, o patrão mandou que nós falássemos aquilo lá, que foi o diabo que mandou isso aqui. Mas ela não perguntou. E aí, você vai perguntar para ela como que é? O que nós vamos fazer?
Entregaram tudo. Ele estava para entrar no carro, os dois estavam para entrar no carro para ir embora. Ela, obrigado, viu? Obrigado por ter trazido isso aqui para mim. Aí um chegou nela e falou o seguinte: ô, peraí, vem cá, mas você não vai querer saber quem que mandou trazer isso aqui? Você não vai querer saber quem que mandou esse alimento para você? Ela falou: não, filho, não precisa não, pode ir embora, não precisa saber não. Ele falou: não, mas você tem que saber. Você não quer saber? Que ingrata você é. Você não quer saber quem mandou aí R$1.000 de compra para você? Tem tudo de bom lá. Tem picanha, Danone, todinho. Tem tudo lá, senhora. Você não vai querer saber quem mandou isso tudo para você? Putz, tô com fome, prepara isso aí. Você não vai querer saber quem mandou tudo isso para você? Ela falou: não, filho, pode ir embora. Pode ir embora, não preciso saber não. Não, mas só vai ter que saber. Ela virou para eles e disse o seguinte: eu quero dizer para vocês dois que quando Deus manda, meu querido, até o diabo obedece. Oh, glória. Quando Deus manda, até o diabo obedece.